Olá, esse é o Nucus Pod, podcast do Nucus, o Núcleo de Pesquisa e Extensão em Culturas, Sexualidades e Gêneros, da Universidade Federal da Bahia. Eu sou Ramon Fontes, pesquisadora do Nucus, e recebo hoje Yuri Trípode, artista multilinguagens e mestrande do programa de pós-graduação em dança da própria Universidade Federal da Bahia. Essa pessoa maravilhosa que a Marcela de Troia chama de neta da saudosa Flávio de Carvalho. Bem-vinde, amada. Bem-vinde. Bem-vinde sou eu, né? Bem-vinde, obrigada. Bom dia a todos nós aqui, a Marcelo, a Ramon pelo convite, e estamos aqui para seguir. Axé, vamos lá. Então eu vou começar com algo que é muito tocante para mim. Sim. E certamente para muita gente que está nos ouvindo. Vamos lá. As andorinhas voltaram, eu também voltei. E como andorinha voando sozinha, eles achavam que não fazia verão. Tanto faz verão, como são as outras todinha. E com andorinha voando sozinha, chama o batalhão. Voa, andorinha branca, voa, andorinha voa. Começamos com Estamira Gomes de Souza. Nome e sobrenome, porque o racismo dá o nome que quiser. Sim. Então, a partir dela, assim, eu queria pensar junto com você, Yuri. Sim. Você tem falado muito sobre a psicofobia, né? Sim. O que seria essa ideia? O que seria esse conceito, esse entendimento, essa noção? Olha, psicofobia não é uma ideia, não é um conceito, não é uma noção. Psicofobia é uma prática, é uma atitude concreta, é um preconceito que a gente vivencia na pele, no nosso psicológico, né, no nosso corpo, a todo instante, a todo momento, corriqueiramente, dentro de casa, em todos os lugares que a gente estiver. Psicofobia é um preconceito estrutural, né? E aí você cita Estamira, né? Você conhece, Ave Maria, com essa coisa linda que é essa canção de Estamira, né? Das andorinhas, né? Porque ela, de uma certa forma, foi uma andorinha que enfrentou uma ordem social de seu tempo e que a gente sabe que quem enfrenta essa ordem, né? Como ela diz nas palavras dela, eu adoro essas palavras, né? Essa ordem artificial da existência, né? Porque tem um comando superior natural, que ela é articulada, né? E eu também sou, que ela é articulada, né? Que ela gosta de pontuar sempre isso, de que existe esse comando natural superior e de que existe essa dita providência artificial, esse dito comando artificial daqui, né? Que seria, em outras palavras, nova ordem mundial. Aí a gente vai analisar um pouco em Império, né? Do Hard e Negri, né? Hard e Negri, isso. A gente pode analisar no Império o que um pouco vai se tratar, né? De como se deu isso, de como foi sendo construído essa perspectiva, né? Mas eu sempre gosto de pontuar que eu acho que o imperialismo ele ainda é muito presente, né? Que é uma coisa que até o Antônio Negri ele faz uma transição de um imperialismo, de um processo de globalização ao imperialismo, que o império também é globalizado, óbvio, mas de uma globalização, de um imperialismo para um império, que seria também, e é maravilhoso como ele vai descrever o controle, o que a gente estava conversando no carro, Sim. né? O controle e a vigilância dos corpos presentes dentro desse, como se fosse, digamos assim, o tronco dessa o tronco, eu remeto sempre uma imagem maravilhosa de Elisa Lucinda num debate da TVE. Eu não sei exatamente se a imagem é um tronco, mas eu sei que ela fala da perspectiva negra, né? E ela fala que, em determinado momento, o bastão da colonialidade, ele para na mão de cada um de nós. E a gente escolhe se quer continuar com esse serviço ou se a gente quer transformar, se a gente quer um giramundo,
se a gente quer mudar as estruturas, né? E assim, eu gosto sempre de fazer essa pontuação, porque essa ordem, ela se agarra exatamente nesses processos de vigilância e controle extremos para controlar e vigiar justamente o erro, ou seja, o que é errado, ou seja, pessoas que se manifestam contra essa ordem estabelecida, que não a aceitam porque o seu corpo, a sua força não permitem passagem para que isso se dê. Então, de uma certa forma, eles vão por ali tentando achar qualquer tipo de insinuação, e aí vai para achismo, interpretação, vai para processo de indução, interferência, transferência, que são processos aí mais a fundo da psicologia clínica, da psicologia aplicada, mas que eu também não sou muito, assim, não sei muito, sei um pouco através do Noam Chomsky, mas preciso me aprofundar nisso. Eu acho que eu vou me aprofundar nisso no doutorado. Mas você estava falando de que mesmo? Eu já falei muito demais. Da prática da psicofobia mesmo, Sim. né? Você fala dessa Sim. ideia do tronco, e Sim. aí, automaticamente, eu fico pensando assim, como é que a gente pode ou fugir ou comer por dentro esse tronco de uma forma que a gente seja meio cupim, assim, sabe? Em um devir meio inseto, algo do tipo, assim, um devir Sim. animalesco nosso. Como é que a gente pode Sim. fazer com que essas práticas desmantelem? Sim. Olha, eu vou te contar uma coisa, assim. Não, primeiramente eu quero pontuar assim. Existe o processo de colonialidade que ainda é muito presente, né, trabalhando sobre a perspectiva, sob a perspectiva que o pós-colonial ele não existe, que a gente ainda convive com esses ecos da colonialidade, que a colonialidade está entre nós, em todas as estruturas de sociedade, em todo, né, no ar que a gente respira de poluição, sei lá, civilização e a porra toda. Mas, assim, existe um processo neocolonial, né? E esse processo neocolonial que vem desses processos de globalização e imperialismo, ele configura outros sujeitos que também existe, não são exatamente outros, né? Porque também existem pessoas que, obviamente, a interseccionalidade, né, a soma de opressões e marcadores sociais vão favorecer um desequilíbrio psicológico, um diagnóstico de transtorno, um distúrbio e etc. Mas, por exemplo, quando se instaura o que eu estou empreendendo, por exemplo, no meu processo de construção do meu projeto de mestrado, que é mente como dispositivo de controle, e aí eu chamo de mente porque é o que me chega, é o que eu tenho, né? Eu não recebo nenhum tipo de informação, né? Só transmite, meu pensamento só é transmitido. E aí eu chamo de mente por conta disso, porque é meu pensamento, é minha, sei lá, eu só posso chamar de mente, eu só posso falar aquilo que eu sei. Então, eu estou chamando de mente como dispositivo de controle. Quando se instaura isso a partir da neocolonialidade, né, muitos outros sujeitos vão estar também marcados por esse processo de neocolonialidade, que vai retomando a fala, obviamente, porque se a gente pega, por exemplo, eu sou usuário do CAPS, né? Eu sou usuário do Centro de Atenção Psicossocial do Campo da Pólvora aqui em Salvador. Eu sou uma pessoa pobre, eu sou empobrecida. Se eu não tivesse minha bolsa de mestrado, eu não sei como eu estaria. Porque antes da bolsa de mestrado, eu tive que pedir dinheiro emprestado a um e a outro para poder ter o básico, que é a comida de casa. Mas, assim, venho de uma família pobre, de uma família de herança negra também, né, por parte da minha mãe, e indígena também, né, mas aí o tronco mais acima. E quando a gente, por exemplo, parte da perspectiva que a psicofobia ela é um preconceito naturalizado, ela é um preconceito legitimado e ela é um preconceito autorizado, a gente vai estar partindo do pressuposto basilar
dessa sociedade pautada em uma estrutura mental, né? Pautada nos processos mentais. E aí você traz a coisa do cupim ali, do inseto, e é um pouco do que a gente estava conversando ali no carro também, que é a questão, por exemplo, quando você traz o Manifesto Ciborgue, né? Que aí a dona Haraway vai falar, por exemplo, algo do tipo, eu não lembro bem, mas é algo do tipo, eu não quero ser a deusa mãe, mas eu prefiro ser a ciborgue. Marcelo, você pode complementar alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, né? Eu acho, por exemplo, que se a gente se conectar extremamente com o sentido da deusa mãe, a gente vai perceber que dentro da organicidade e do orgânico conectado com o natural, existe a maior das tecnologias. E ela reside extremamente na natureza, na essência natural, na força natural. Ou seja, nós não podemos esquecer que nós somos parte da natureza. Muitas vezes nós esquecemos, né? Que somos parte dos ecossistemas, né? Do meio ambiente. Então, assim, tratar animais, plantas como como seres que possuem alma, né? Que estão aqui nesse mundo com um propósito também, que não estão à toa, né? Todos os seres. E que essa, digamos assim, essa cadeia ecológica, né? Essa rede ecológica natural, ela, de uma certa forma, nos dá essa potência animalesca. Agô também para falar isso, mas um dia, e eu percebo que muito de minhas questões, de minhas colocações, de meu enfrentamento à ordem, eu recebo coisas, por exemplo, de achismos, esse processo de achismo, de interpretação, dessas coisas todas, que são extremamente voltadas para mim, para minha produção e para mim. Não querendo saber nunca, porque é uma rede de diálogos indiretos, né? É uma rede de diálogos indiretos para a manutenção da ordem artificial das coisas. Então, essa rede de diálogos indiretos, ela faz com que esse achismo e essa interpretação sejam a base de, por exemplo, você poder lançar qualquer tipo de intenção com relação a outra pessoa. Entendeu? Só que, quando um dia, eu pedia minha mãe de fé, hoje, graças a Jah, tive contatos muito profundos, né? De choros imensos, ouvindo músicas belíssimas para Xangô, para Oiá, para a perfeita harmonia da natureza, para os espíritos ancestrais. Hoje isso me iluminou muito. Axé. E aí eu, pedindo licença para falar isso, mas eu pedi a ela com o coração, né? Eu sempre pontuo isso, né? Que meu coração é a verdade mais íntima e profunda do meu ser. É a verdade mais íntima e profunda do meu ser. Então, assim, um dia eu pedi a ela chorando, eu falei, mãe, eu quero que toda a justiça que seja feita com relação ao mundo, e ao mundo não é só o meu corpo, porque eu não sou dissociado de ninguém. Eu sou o ser humano e o ecossistema, o meio ambiente, são extensões de mim, né? Porque eu acho que a gente precisa aniquilar a construção social do outro. Quando a gente aniquila a construção social do outro, tudo que a gente deseja para o outro, a gente deseja para a gente. Entendeu? Então, isso realmente se dá um lugar de que a empatia como afeto extremamente revolucionário. Como a empatia como afeto extremamente revolucionário. Então, assim, aí eu pedi para ela, né, que toda a justiça que fosse feita com relação a mim, né, com relação a intenções lançadas a mim, ela viesse de forma natural. Porque dessa forma eu não herdo nenhuma marca. Aí são questões aí da espiritualidade,
mas questões que, né, dialogam com o que a gente é, com o que a gente cultiva, né? Então eu não posso deixar de falar isso. Pedir a Go, por favor, mas estou aqui. É isso aí. Sem palavras, né? Marcelo, queria complementar alguma coisa? Não, a gente pode continuar, não tem mais. É? Não, eu fiquei completamente paralisado, assim, né? Porque, de fato, é uma força que vem quando a gente pensa nessas construções mesmo, né? Que querem paralisar a gente não entende o outro lado, né? Nós também podemos nos paralisar em prol de construção de algo diferente, né? E algo Sim. melhor para o outro, Sim. enfim. Porque a gente fica sempre marcando nesse lugar de uma violência que vem, e ela existe, óbvio, não estou negando ela, só que a gente só foca nela. Quando a Sim. gente esquece desses encontros que se dão Sim. nas nossas micro-revoluções, nos nossos encontros, nas nossas andanças pela cidade, enfim, pelas nossas circulações, e como esse afeto ele se dá de uma forma, de fato, natural, como você fala. Ele se encontra. Tipo, é como se fosse como poderia ser? É um encontro mesmo, não tem palavra. É um encontro mesmo, Sim. na própria potencialidade da palavra encontro, né? Sim. E eu lembro, a gente estava fazendo uma oficina, né, no Goethe, micropolíticas da resistência. Micropolíticas O corpo é o discurso. O corpo é o discurso, micropolíticas micropolítica do afeto. Do afeto, ou alguma coisa do tipo. Alguma coisa assim. Sim. E naquele momento, por exemplo, eu estava em um processo de sofrimento mental muito grande, e aí nós escrevemos cartas entre a gente, e foi muito, muito maravilhoso receber aquela energia que eu imaginava, de muitas pessoas conhecia você, e uma amiga nossa também que estava lá, e o restante da roda não conhecia. Então, assim, poder receber energia de lugares onde você não imagina que ela pode vir e te restabelecer de alguma forma para fazer com que você siga e você continue produzindo algo de bom para o outro e para as outras e tal. Aquilo foi um marco, né? Então, assim, aí quando o Marcelo falou da possibilidade de gravar uma conversa e tudo mais, eu disse, e pensar o dispositivo de HIV junto com um dispositivo que é criado em torno do sofrimento mental, né? De controle, de né? controle, Sim. de vigilância, através dessa prática psicofóbica. Sim. Eu pensei que casava, e casou muito bem, assim, sabe? Sim. A gente poderia falar muito tempo aqui, mas podcast a gente tem tentado manter um tempinho, mas fica aí uma ideia para a gente pensar, né? Sim. De como esses mecanismos e essas formas de vigilância e controle dos nossos corpos, que de alguma forma dissidem dessa norma vigente, Sim, né? sim. Como é que a gente pode resistir? Como é que a gente fugir pela brecha? Como é que a gente pode produzir ecos em outros lugares? Eu tenho brincado muito assim, como é que a gente grita no silêncio? Esse regime de silêncio que é imposto sobre a gente, de não falar sobre determinadas coisas, de silenciar sobre determinadas coisas. Então, assim, como gritar e fazer com que seu grito seja ouvido por pessoas que estão em regimes de silêncio, né? E é uma coisa extremamente, assim, triste, profundamente triste, que é com relação ao que a ordem faz com as pessoas, né? Por exemplo, se por um acaso a psicose, o surto psicótico, ele é explorado a ponto de virar um espetáculo social, a neurose, ela faz parte desse sistema, né? Porque você encontra uma série de barreiras e de obstáculos exteriores que impedem a sua enunciação, que impedem a sua expressão, né? Lei, norma, ordem, né? Colaborando para que isso aconteça. Ou seja, a gente vive infelizmente, em um estado de produção de neuróticos. Então, assim, o que eu peço para você que está assistindo, canalize a sua energia para o lugar certo, para a coletividade, para a mudança estrutural e se expresse. Não fique sem se expressar. E lembrando que a expressão, ela não é só verbal. A expressão pode vir através de uma dança,
a expressão pode vir através do teatro, a expressão pode vir através de uma performance, a expressão pode vir através de uma intervenção urbana. Se expresse. Não deixe que essa ordem, essa lei, essa norma faça com que esses processos fiquem somatizados, instaurem traumas, né? E vão sedimentando traumas no seu corpo. Se expresse. Muito obrigado. Eu agradeço a sua participação, amado. Muito obrigado mesmo. Ó, chega, caiu tudo aqui. Eita. Mas é isso. Muito obrigado, viu? Axéu. Axéu. A gente nos vê. A gente Vemos. nos vê é ótimo, né? A bicha acaba toda desorganizada. A gente se vê. Tchau! Beijos.